vídeo nós vamos tratar: será que um pecador deve colocar todos os seus pecados sobre Jesus antes que ele possa ser perdoado? Nenhum de nós conseguiria se lembrar de todos os nossos pecados. Ao examinarmos o litoral de nossas vidas passadas, sem dúvida, há alguns pecados que se destacam como feios demais ou como prazerosos demais, cuja memória permanecerá conosco até nossa última hora de vida aqui na Terra. Mas multidões de nossos pecados pequenos, que achamos que foram insignificantes, os homens chamam comumente de pequenos, esses foram esquecidos. No entanto, cada um deles exige expiação e estão na memória de Deus e registrado na presença de Deus. Cada um deve ser respondido, cada um deve ser atendido. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. A obra de Cristo é suficiente para responder por todos os pecados. Mas se antes que pudéssemos obter o benefício desta obra, tivéssemos que confessar ou trazer nossos pecados e colocá-los sobre o Senhor Jesus, ou nos pés do Senhor Jesus, estaríamos realmente em uma situação lamentável. Ninguém ia conseguir fazer isto. O pensamento dos pecados esquecidos estaria sempre nos assombrando. O que devemos fazer com eles? Seria a pergunta que nos roubaria a paz. Mas há outra razão pelo qual nunca poderíamos colocar todos os nossos pecados sobre Jesus, e isso é porque Jesus está na glória hoje. Você acha que ele pode levar os pecados sobre ele onde ele está? Nada que os contaminantes, nada que contamine pode entrar lá, nada que possa contaminar pode entrar no céu. E tampouco nós podemos contaminar a Cristo, pois ele está no céu. Como então o pecador poderia lançar seus pecados poluídos sobre Jesus, o Senhor, exaltado e coroado de glória? Impossível. O tempo para levar os pecados foi quando ele estava na cruz. E marque isto: se seus pecados não foram lançados sobre o Senhor Jesus, então eles nunca serão, nunca mais. Agora é certo que você não poderia ter colocado seus pecados sobre ele no Calvário. Você não existia ainda naquele tempo. A verdade é que Deus colocou os pecados de todos os que creem no Senhor Jesus. A Bíblia diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53. A Bíblia também diz, em 2 Coríntios capítulo 5, diz que Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pedro também diz na sua primeira epístola que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. A Bíblia não pede para você orar para ser salvo, não pede para você ler a Bíblia para ser salvo, não pede para jejuar, dar o dízimo, ser batizado, frequentar a igreja. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. A Bíblia diz: recebe o que Cristo já fez e você será salvo. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo,
Então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado: o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão.
o tempo, ou quando. Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.